Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto da comunidade Crescendo em Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. Estamos aqui para compartilhar mais uma palavra para você e edificar a sua vida em nome de Jesus. Vamos estar agora orando, pedindo a Deus que venha nos conduzir nessa noite e nos trazer o discernimento da sua palavra, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, por cada um dos teus filhos. Te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu carinho, te agradecemos pela sua provisão, por tudo que o Senhor tem nos dado. Que nessa noite, Pai querido, a luz da sua palavra, Senhor, venha iluminar as nossas vidas, venha trazer discernimento e entendimento, Senhor, sobre os nossos corações. Usa teu filho aqui, Pai, para que a tua mensagem seja ministrada com a excelência do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. O tema desta mensagem é adorar a Deus em espírito e verdade. Esse tema que chamou minha atenção nesses dias, sobre como tem ficado a igreja, como que as pessoas que fazem parte da igreja do Senhor estão se saindo no meio desse isolamento e quarentena. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse tema tem como texto ali no livro de João, capítulo 4. Você pode abrir no livro de João, capítulo 4, versículo 19 em diante. Numa conversa onde Jesus se encontra com a mulher samaritana. Eu quero começar a partir do versículo 19, onde essa mulher diz o seguinte aqui: reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próximo a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o versículo 25. A mulher disse a Jesus: eu sei
que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. Nesse texto, se nós pegarmos para fazer uma simples leitura, nós não entenderíamos a profundidade de toda essa conversa da mulher samaritana com Jesus. Há muito tempo atrás, estudando um pouco sobre os samaritanos, eu aprendi que os samaritanos, eles eram judeus que, saindo de Jerusalém para morar em outros lugares distantes, se misturaram com outras culturas, com outros povos. Então, eles acabaram sendo contaminados com algumas culturas, com algumas ideologias, com algumas religiões. Quando voltam e retornam para sua casa, são rejeitados pelos judeus, por serem sido contaminados, se misturado com outras culturas e outros povos. Então, os samaritanos se isolam numa cidade, e essa cidade é chamada de Samaria, cidade dos samaritanos. E ali começa também uma rivalidade, aonde os judeus acreditam que os samaritanos não tinham direito a essa salvação, que eles não seriam salvos. E começa essa rivalidade de que os samaritanos e os judeus não se entendiam, porque uns acreditavam em alguma coisa, outro acreditava em outra. Nesse momento, quando a mulher samaritana encontra-se com Jesus, ela acreditava, segundo os ensinamentos que os samaritanos tinham, que, segundo está escrito lá em Deuteronômio 34:10, que nunca mais se levantaria outro profeta em Israel como Moisés. E eles, por isso, não acreditavam em profeta, não acreditavam na profecia. Quando Jesus chega para essa mulher e no primeiro contato com ela, Jesus começa a indagar-lhe onde está o seu marido. E essa mulher já se surpreende. E ela fala, não tenho marido, e ele fala, já tiveste 5, 4, e agora o que tens não é seu, ou melhor, 5. E essa mulher começa a perceber, e aí ela faz uma afirmação, vejo que és profeta. Quando essa mulher começa a dizer para Jesus, vejo que és profeta, essa mulher começa a perceber que não está falando com qualquer pessoa. Porque também existia uma outra profecia, de que haveria um segundo Moisés que viria enviado por Deus. E os judeus diziam que seria o Messias. E essa pessoa, a verdadeira adoração, o local da verdadeira adoração seria em Jerusalém. Já os samaritanos acreditavam que o lugar da adoração seria naquele monte Gerizim. O monte que para eles era consagrado. Então havia essa divergência. Quando Jesus encontra essa mulher, e ele vira para ela e fala assim, no versículo 21, declarou-lhe Jesus à mulher, pode crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Aqui Jesus está trazendo a afirmação, os judeus acreditam que seria em Jerusalém, e os samaritanos acreditariam que seria nesse monte. Então não é em nenhum dos dois lugares. E aí Jesus segue falando para ela, mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Agora fica-se uma dúvida. Se não é em Jerusalém o local da verdadeira adoração, porque também tinha profecia que no local dessa adoração, os judeus deveriam trazer suas oferendas, seus sacrifícios, e ali deveria construir um altar para adorar ao Pai. Os samaritanos também acreditavam que era nesse monte, e se não é em nenhum desses lugares, aonde seria então essa adoração? E quem são esses adoradores que adorariam ao Pai em espírito e em verdade?
Uma parte que me chamou muita atenção quando eu estava estudando um pouco sobre essa história, estudando um pouco sobre essa conversa da mulher samaritana com Jesus, que me chamou muita atenção foi o fato de Jesus passar por aquele lugar para desconstruir um entendimento errado sobre o lugar de adoração. Desconstruir o entendimento errado sobre o Messias, quando ele viria, como ele viria, quando chegaria, aonde seria essa adoração. Ou seja, não foi por acaso que Jesus passou naquela cidade. Não foi por acaso que aquela mulher teve um encontro com Jesus. Não foi por acaso que Jesus chegou para ela e disse assim: mulher, me dá um pouco de água, para que pudesse puxar um assunto. Naquele momento, quando Jesus começa uma conversa com essa mulher, Jesus trabalha vários conceitos muito fortes. Jesus quebra um falso entendimento religioso que era aprendido em Samaria. Jesus também explica sobre um falso entendimento religioso que era ensinado em Jerusalém. E de repente Jesus ministra por meio de uma revelação a vida pessoal dessa mulher. E depois finaliza falando sobre os verdadeiros adoradores que o Pai busca. No momento dessa conversa, quando Jesus fala para essa mulher que se ela bebesse da água daquele poço, que ela tornaria a ter sede. Mas se ela bebesse da água que Jesus lhe desse, ela nunca mais teria sede. Essa mulher começa a absorver toda essa conversa, porque quando Jesus revelou a sua vida, Jesus chamou muito mais ainda a atenção daquela mulher, visto que os samaritanos não acreditavam muito em profecias. Não davam muito valor, porque eles se baseavam pela palavra, pelo que estava escrito. Que nunca houve e nem haveria outro profeta como Moisés. Ele se baseava por uma interpretação errônea das Escrituras. Então, quando Jesus começa a ministrar a vida pessoal dessa mulher, ele chama a atenção dela. E ele faz ela perceber que ela não estava falando com qualquer pessoa, ela estava falando com o próprio Messias, com o Filho de Deus. E no meio dessa conversa, quando ele começa a falar sobre adoração, sobre a adoração em espírito e em verdade, nós percebemos que Jesus também, no versículo 21, ele fala: declarou-lhe Jesus a essa mulher: podes crer que está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Outra expressão forte, que Jesus sempre fazia questão de frisar: ao Pai. Em João 2,16, quando Jesus chega no templo e vê pessoas vendendo, pessoas trocando, pessoas fazendo comércio no templo, e ele pega as cordas e começa a quebrar a banca e começa a expulsar os cambistas. Ele fala: por quê? Por que vocês estão fazendo isso na casa do meu Pai? O tempo todo Jesus frisava isso. Até aquele momento não era comum se referir assim a Deus, falar assim com Deus, com esse nível de intimidade e relacionamento. Abra sua Bíblia em Romanos 8, versículo 15. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Está escrito assim: pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. E os 16, o próprio Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus.
E o 17, se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Quando é que começa a se consumar esse episódio de os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade? Por que Jesus quebra esse conceito sobre não é no templo de Jerusalém, não é aqui nesse monte? Então aonde será? Aonde será o lugar aonde os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade? Se você estudar e ler um pouco sobre o livro de Atos, você vai perceber que ali em Atos 8 começa um grande mover do Espírito Santo, quando o apóstolo Pedro começa a pregar para a igreja. E aí vem o Pentecostes. Então a igreja começa a viver um grande avivamento, cheia do Espírito Santo. Todos começam a vender suas propriedades, dividir, compartilhar entre si e adorar. E eles compartilhavam o pão com alegria, com singeleza de coração, dividiam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Só que logo após esse episódio, começa uma grande perseguição da igreja. Então a igreja naquele momento, eles começam a se espalhar por várias regiões. Mais uma vez comprovando que não é no templo de Jerusalém. Não seria nesse monte aonde os samaritanos acreditavam. Então aonde seria? Os verdadeiros adoradores começaram a adorar o Senhor em suas casas, no meio do deserto, em lugares aonde eles podiam se reunir, no meio da floresta, muitas vezes fugindo de seus perseguidores. O que é uma verdadeira adoração? Diz a palavra que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. O que é essa verdadeira adoração? Um coração humilde. Quando uma pessoa se prostra diante do Senhor e adora Ele em espírito e em verdade, então essa pessoa começa a fazer com que aquele lugar seja o local de adoração ao Senhor. Você pode adorar ao Senhor sentado num banco de ônibus. Você pode adorar ao Senhor dentro de um carro, indo de um lugar para o outro. Você pode adorar ao Senhor na sua casa, no seu lugar secreto. Você pode adorar ao Senhor numa chácara, no meio de umas árvores, num local onde você se sente bem, gostaria de adorar. Mas também você pode adorar ao Senhor em lugares difíceis. Uma pessoa presa pode adorar ao Senhor no cárcere. Assim como o próprio apóstolo Paulo, junto com o seu companheiro, estava preso no cárcere. Então Paulo e Silas começaram a adorar ao Senhor. E a adoração foi tão profunda, foi tão forte. Isso está registrado lá no livro, se não me engano, de Atos capítulo 15. Ali, quando até o carcereiro, quando vê as cadeias se rompendo, quando ele vê todas as portas da prisão abertas, naquele momento o apóstolo Paulo e Silas começam a trazer uma verdadeira adoração ao Senhor. Com suas costas cheias de cicatrizes, cheias de vergões do chicoteamento que tinham recebido. Aonde é a verdadeira adoração? A verdadeira adoração, eu creio, que é nos lugares aonde você entende que é necessário adorar ao Senhor, ou que precisa adorar ao Senhor, quando você levanta um clamor. É no meio da dificuldade, é no meio da bonança, é em determinados lugares, em qualquer lugar onde você estiver, é na praça. Mas ainda hoje, assim como existia uma religiosidade, assim como existia um falso entendimento, as pessoas acreditam que a verdadeira adoração é só na igreja, é só no templo. No templo, quando nós nos reunimos para adorar, é gostoso, é bom demais, porque ali nos reunimos num só corpo, é algo muito forte, maravilhoso. Mas não é só na igreja, não é só no templo que podemos viver um momento de íntima
de íntima adoração com o Pai. É aonde você estiver. Tem pessoas que são tão fundamentadas nessa ideologia que elas não conseguem trazer a adoração verdadeira para dentro de suas casas. Elas não conseguem trazer essa vida de adoração para dentro do seu trabalho. Mas como adorar no meu trabalho? Eu adoro ao Senhor no meu trabalho, com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com o meu caráter. Eu tenho ouvido relatos de muitos cristãos que conseguiram o consentimento de seus chefes e patrões para realizar um momento de oração antes de começar o expediente. E quando não lhes é permitido, no horário de almoço, alguns fazem isso. Alguns cristãos que se conhecem se reúnem e oram, agradecendo ao Senhor e abençoando aquele lugar. E muitos têm tido muitos testemunhos do quanto tem sido bom, maravilhoso, e as bênçãos do Senhor sobre o seu emprego. Quantas pessoas têm deixado o Senhor usá-las por meio dessa adoração, desse momento de intimidade, de oração ao Senhor, para buscar a presença de Deus em qualquer lugar que seja. A igreja do Senhor não estava preparada para o que estamos enfrentando hoje. E muitas pessoas foram pegas de surpresa, ou praticamente todas. Não estávamos preparados. Muitas pessoas não estão acostumadas a fazer cultos familiares. Muitas pessoas não sabem nem como fazer. Muitos cristãos que já têm mais de 2 anos de cristianismo não sabem nem como orar. Têm vergonha de orar diante dos outros. Mas não sabe, não é porque não aprenderam, é porque não praticaram. É porque não botaram em prática esses ensinamentos do Senhor, não foram mais ousados e corajosos. Eu te encorajo nessa noite que a sua casa, o ambiente onde você tem passado muito tempo, é um lugar de adoração. A sua casa, o seu emprego, quando voltar a funcionar, a sua faculdade, é um lugar onde você manifesta a adoração. Muitas vezes, fazendo faculdade, quando eu ia, eu me lembrei de que aonde eu piso, a planta dos meus pés, eu posso trazer a presença do Senhor naquele lugar e clamar que a graça do Senhor possa vir sobre aquele lugar, por meio de um momento de oração e de adoração. Quantas vezes eu chegava na faculdade e eu ia orando pelos corredores, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo me conduzisse, que o Espírito Santo quebrantasse. Quando eu chegava na sala, às vezes chegava mais cedo, ou chegava lá e não tinha ninguém, e eu orava e dizia isso. Nós ouvimos relatos de muitos outros cristãos que faziam isso com frequência. Com frequência. E muitas vezes, mesmo parecendo que estava em silêncio, eu já me peguei orando ali dentro da minha sala, pedindo ao Senhor que viesse. Porque nos dias de hoje nós vemos tantas heresias, tantas filosofias mundanas, tentando contaminar, corromper as pessoas. E você, meu irmão em Cristo, e você, aonde quer que você esteja, se posicione como essa atalaia do Senhor para fazer a diferença, como o próprio Jesus disse, você é o sal da terra. Você é o tempero para esse mundo, você é a luz para esse mundo. Não se pode esconder uma lâmpada debaixo da cama, não se pode esconder uma lâmpada para que ela não ilumine as pessoas. Quantas pessoas nos dias de hoje estão em trevas e em escuridão? E aqui nesse texto que estamos lendo, conta aqui a partir do versículo 35. Jesus diz assim: não dizeis vós ainda, há 4 meses até a colheita. Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita.
Quando Jesus estava falando isso aqui para os seus discípulos, ele não estava falando de uma colheita de frutos físicos que as pessoas estavam plantando, semeando. Ali tinha uma data certa. Os agricultores sabiam o tempo certo para colher o fruto do qual plantaram. Mas Jesus já estava dizendo que os campos já estavam prontos para a colheita. No meio dessa conversa com Jesus, com essa mulher samaritana, no versículo 27 diz assim, neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou o que queres saber ou por que fala com ela. A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens, vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Sabe o que nós vemos aqui? A palavra de Jesus se cumprindo. No mesmo instante que ele falava com seus discípulos, os campos já estão prontos para a colheita. Naquele mesmo instante, a mulher já estava pregando na cidade, dizendo, vinde, encontrei o Cristo, aquele que falou tudo sobre a minha vida, aquele que nós esperávamos. Como eles não acreditavam muito em revelação e profecia, eles falaram, encontrei o profeta que nós esperávamos, a quem ainda não tínhamos visto. Venham e veja. Então todas aquelas pessoas da cidade vieram. Jesus já estava dizendo, olha, a colheita é grande, os campos já estão brancos, as pessoas já estão vindo. Mas sabe qual é a parte que me chama a atenção nisso tudo? Aquela mulher samaritana, após ter um encontro com Jesus, deixou de lado o seu cântaro de água. Interessante. O propósito de vir àquele local, num horário que ninguém vinha, e nem as outras mulheres, por ela ser vista como uma mulher adúltera, escondida. Ela vinha com o propósito de buscar água para abastecer a sua casa. Ela ficou tão exultada, extasiada pela presença de Jesus, tão tocada com essa presença sobrenatural, que aquela mulher, a primeira coisa que ela deixou foi o seu cântaro. Ela deixa e corre para a cidade. Ou seja, a vontade daquela mulher, o desejo daquela mulher passou agora a ser o reino de Deus. Deixou de ser a própria vontade dela. Quando os discípulos chegam para Jesus e eles encontram Jesus, eles no versículo 31, eles falam, enquanto isso os discípulos insistiam com ele, mestre, come, mas ele lhes disse, tenho um alimento para comer que vós não conheceis. E aí, no versículo 34 ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Olha que bênção. Quando Jesus fala isso, ele estava afirmando, eu não vim para esse monte à toa, eu não passei por essa cidade à toa, por simples acaso. Eu vim para cá com o objetivo e com o propósito que é mais importante que a minha comida, que a minha alimentação. Nesses dias estamos entendendo o que é mais importante para você, meu irmão. O que é mais importante para a sua família, o que é mais importante para os seus filhos. Estamos sendo afligidos naquilo que demos importância durante muitos dias e muitos anos de nossas vidas. Pessoas, hoje mesmo eu pensava quantas pessoas deram tanta importância em comprar o seu carro bonito, novo, e agora estão com dificuldade de pagar as parcelas, correndo o risco de perder o seu bem. Quantas pessoas tiveram a maior preocupação de suas vidas em comprar a sua casa dos sonhos e hoje estão preocupados de perder aquilo que tanto lutaram. Quantas pessoas lutaram para conquistar um emprego dos sonhos com bom salário e isso está abalado. Chegando à conclusão de que nada disso
é mais importante. Temos visto muitos relatos de pessoas percebendo que passaram muitos anos longe de Jesus. E quando eu falo isso, eu não falo só daqueles que nunca conheceram o Senhor. Porque aqueles que nunca conheceram ao Senhor, nesses dias, estão tendo uma oportunidade de se quebrantar. Mas também eu falo daqueles que pensavam que conheciam. Aqueles que estavam muitas vezes dentro das igrejas, vivendo uma vida que aparentemente era uma vida cristã, uma vida de respeito, uma vida honrada, mas chegaram à conclusão que as suas vidas eram baseadas só numa rotina de ir à igreja, assistir uma pregação e voltar para suas casas. O que é que você está fazendo hoje na sua casa? O que é que você está fazendo hoje no seu trabalho, se você está podendo ir trabalhar? O que é que você está fazendo hoje diante da sua família? Eu te pergunto, você está trazendo um ambiente de adoração, um ambiente de verdade, um ambiente onde a palavra do Senhor encontra um espaço no coração da sua família? Aonde é que você tem depositado a sua esperança? Essa mulher samaritana encontrou-se com Jesus e saiu a pregar. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que diz que teve um encontro com Jesus, que não consegue pregar o evangelho e falar para ninguém. Eu não consigo acreditar numa pessoa que diz que teve um encontro com Jesus e não teve a sua vida mudada e transformada. Não teve o seu caráter impactado. Isso tem me preocupado. Como pastor, eu me incomodo todos os dias com pessoas que tiveram um encontro com Jesus e ainda vivem mentindo, enganando, comprando e não pagando, deixando mau testemunho por onde passa, recebendo a fama de enrolado. E como funcionário, não é digno de confiança na empresa onde trabalha. E sempre o diabo aproveita para usar a boca de alguém dizendo, ainda é cristão. Como uma pessoa que diz ter tido um encontro com Jesus não consegue sentir o desejo de pregar, não consegue sentir a preocupação pelo pobre, pelo necessitado, pelo órfão, pela viúva, não consegue se preocupar com a obra do Senhor Jesus, não consegue se preocupar com o reino de Deus. Nós vemos aqui que essa mulher largou o cântaro dela, a água para abastecer a casa dela. Talvez no meio do caminho deve ter tido uma pequena lembrança e pensou, eu volto depois. O mais importante agora é anunciar para as pessoas que aquele a quem esperávamos está lá. Jesus ficou mais 2 dias naquele lugar. Jesus pôde pregar para aquelas pessoas e anunciar as boas novas do reino de Deus. Tudo porque aquela mulher abriu a porta. Aquela mulher foi a precursora. Aquela mulher foi um canal do Senhor para que aquelas pessoas ouvissem as boas novas. E você, eu te pergunto, tem sido esse canal do Senhor para que as pessoas possam ouvir as boas novas? Eu conheço vários cristãos que não perdem tempo, que têm se deixado usar pelo Senhor, que têm propagado a palavra do Senhor por onde passa, dando bom testemunho, e não perde a oportunidade de dizer sobre o amor de Jesus, não perde a oportunidade de apresentar Jesus pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelo ato de servir o próximo. Enquanto outros que dizem, eu tive um encontro com Jesus, não fazem nada. Estão mais preocupados com a sua vida, o seu emprego, a sua casa, as suas coisas,
sendo que agora, nesse momento, tudo isso está sendo abalado. Como você se posiciona diante disso tudo nesses dias? Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus em qualquer lugar que você estiver. É adorar a Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito. É adorar a Deus com o coração que entende: Senhor, você é mais importante que todas essas coisas. Senhor, tudo isso que eu tenho, Senhor, não vale de nada diante da tua presença. Senhor, a minha casa é a sua casa. Senhor, a minha família, Senhor, eu apresento a ti. Adorar a Deus em espírito e em verdade é reconhecer que o seu emprego, que a sua faculdade, que tudo aquilo que você conquistou não é nada diante de Deus. E que você não pensaria duas vezes em abandonar uma proposta indecente de emprego para continuar adorando ao Senhor. Quantas pessoas estão vendendo o seu chamado, vendendo aquilo que o Senhor derramou sobre suas vidas, enterrando seus dons e talentos por conta de uma ambição e um desejo nas coisas que cobiça nesse mundo. Nos dias de hoje, o Senhor está usando muitas pessoas para pregar a palavra, enquanto muitos também estão se calando, se escondendo. E muitos também que poderiam adorar ao Senhor em suas casas estão se distraindo, passando o tempo, ansiosos por voltar às suas atividades normais. Se quando tudo isso acabar, você não tiver aprendido nada, então você vai chegar à conclusão que você não teve um verdadeiro encontro com Jesus. Que nessa noite venhamos reconhecer que Jesus pode mudar a sua casa, a sua história. Que nessa noite possamos reconhecer que você pode impactar pessoas por onde passar. Chega, dê um basta. Dê um basta numa vida de distração. Dê um basta numa vida voltada em torno de si próprio. Chega. É hora de olharmos para os campos que já estão brancos e prontos para uma grande colheita do Senhor Jesus. Vamos orar. Se você que está na sua casa, que está ouvindo essa mensagem, não entregou ainda a sua vida para Jesus, ore comigo agora. Ore, fale: Pai, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Pai, eu te derramo meu coração. Eu faço com o Senhor uma aliança. Me perdoa pelos meus pecados. Faça o seu compromisso com Ele aí agora, onde você estiver, com a sinceridade do seu coração. Transforme a sua casa num lugar de adoração. E seja um adorador radical, que se apresenta como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Oremos então. Pai, eu te peço que essa mensagem alcance todas as pessoas que precisam. Que essa mensagem venha tocar o coração daquele que está distraído, aquele que está perdido, aquele que está vivendo uma vida de engano, uma vida fundamentada e baseada em religiosidade mentirosa, aquela que não deixa a pessoa enxergar que o caminho que ela está trilhando é um caminho errado e distante do Senhor. Que nessa noite, Senhor, a tua presença venha tocar o coração dessas pessoas, que elas entendam profundamente que o Senhor quer levá-las a um entendimento profundo de transformação de vida, trazendo sobre cada um propósito de vida. Em nome de Jesus,
Restaura o entendimento dos seus filhos, da igreja do Senhor. Mostra para eles, Senhor, que aquela vida que talvez estava parecendo perfeita e maravilhosa não está agradando ao Senhor. E que eles possam ter um verdadeiro encontro com o Senhor nessa noite. E que a tua presença venha nos conduzir. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Às terças-feiras estamos nos reunindo no Instagram, na comunidade Crescendo em Cristo. E aos domingos, aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, convidar seus amigos para nos ajudar, para que a gente alcance os 1000 inscritos, para fazer nosso culto online também. E mesmo que voltarmos às atividades, possamos transmitir também assim pelo YouTube. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a sua casa. Um grande abraço. Amém.